Quinto volume da obra. As forças do elétrico e magnético são forças destruidoras. O desequilíbrio de todos e os descontentamentos é porque estão dentro do elétrico e magnético, dentro do fogo. Nunca tiveram e não têm onde se agarrarem. Criaram essas superstições todas para engambelar os que imaginavam e imaginam que podem solucionar o sofrimento de todos. E vendo tudo sempre fracassando, tudo sempre de pior para pior, provando a todos que vivem caducando com superstições, estão implorando em vão, aí dentro do fogo, e por todos estarem implorando é que ninguém tem sossego, e sempre aumentando o sofrimento na vida de todos. Todos sem garantias, como aí estão vendo. Terremotos, enchentes, epidemias, doenças incuráveis. Estão vendo que pelo sofrimento que existe na vida de todos, estão desprotegidos, fanatizados e fanáticos, pensando e julgando que tem alguma proteção e o sofrimento, provando que não tem. Por isso não tem sossego, não tem com quem contar para lhes dar sossego. Estão sonhando que tem, mas o sofrimento prova que não tem. E assim todos à procura da paz, do equilíbrio, de acertar, de banir o sofrimento de sua vida, e não tendo quem resolva a situação do ser humano. E por isso, veja, todos sofrendo, cada qual de sua maneira, de seu jeito, de sua forma, uns mais, outros menos, e outros que já não resistem mais. Então, existe alguma proteção aí dentro do elétrico e magnético? Não. Superstição de quem está caducando, supersticiosos, estão sonhando que existe. Se existisse, traria felicidade, o bem-estar e a paz para todos no mundo. Por não passar de uma superstição de quem está caducando, por não existir, conforme a pessoa pensa que existe, é que todos estão sofrendo cada vez mais, aí, sem garantia, na situação de salve-se quem puder. Cadê essas forças que tanto vocês apregoam? Forças imaginárias que só existem na imaginação de quem está caducando. Forças destruidoras que trazem a inquietação de todos, os aborrecimentos, os tormentos, as brigas, as questões, os inimigos, as intranquilidades, as doenças. E os desassossegos continuam, enfim, um desequilíbrio total. Então, onde vão parar com tanta caduquice, com tanta contradição? Se isso tudo valesse conforme os supersticiosos, os fanáticos julgam que tem valor, a paz, a fraternidade, já teria estado no mundo de muito e não de agora. Portanto, tudo isso que está aí, essas forças do elétrico e magnético, são forças destruidoras, porque são aí de dentro do fogo, não dão paz a ninguém, não dão felicidade a ninguém, como nunca deram, e por isso, todos aí, de Herodes a Pilatos, sofrendo sempre. Mas agora, o encantado está aí dentro desse encanto, dependendo desse fogo, sem saber por que está dentro do fogo. Criaram essas coisas imaginárias a título de bem-fazer, e não estão vendo que isso não está em mãos do bem, porque o mal se multiplica dia a dia. Ninguém tem sossego, noite e dia. Então, essas forças dão a paz a alguém? Dão felicidade a alguém? Só dão tormentos, dia e noite para todos. Portanto, isso não passa de superstição de quem está caducando, se evoluindo com essas forças do fogo, aí do elétrico e magnético, sem ter conhecimento profundo do que são essas forças, que nunca deram paz no mundo para ninguém, nunca trouxeram felicidade no mundo para ninguém. São seres deformados aí dentro do fogo, do elétrico e magnético, que nunca puderam salvar ninguém, nem dar paz a ninguém.
E por isso está aí no mundo a intranquilidade, o desespero, as brigas, as questões, os sofrimentos dia e noite, porque são forças destruidoras que nunca puderam, nem poderão dar paz a ninguém. E ficam esses supersticiosos implorando a esses seres como se eles pudessem trazer o sossego, a paz, a tranquilidade e a felicidade. São forças do fogo, e quem se mete com elas não tem um pingo de sossego. Quem se mete com elas fica aí desorientado, tonto, sem saber muitas vezes o que vai fazer. São forças intranquilizadoras. Portanto, eu dou razão, porque todos estão à procura de forças para amenizar os seus sofrimentos. Quanto mais procuram essas forças para amenizar o sofrimento, mais o sofrimento se multiplica, provando que são forças que existem, mas não para dar paz a ninguém. E por isso, todos sofrendo, sem sossego, sem paz, a implorar a essas forças destruidoras aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. Portanto, estão perdendo tempo, como sempre, sofrendo as consequências daquilo que não conhecem definitivamente. Se fossem forças poderosas, como muitos imaginam que sejam, a paz no mundo existiria e a paz de todos seria muito grande. Então, estão caducando com forças que desconhecem a sua origem, aí no elétrico e magnético. E por isso, quem se mete com essas forças tem que viver no inferno em vida, sem sossego, sem tranquilidade, nervosos, doentes, enfim, um inferno em vida, e com a fé de caduco, caducando desse jeito, implorando sempre, vendo o sofrimento se multiplicando. Portanto, essas forças do elétrico e magnético, aí de dentro do fogo, são forças que nunca trouxeram o equilíbrio de ninguém, nem nunca puderam trazer a felicidade de ninguém, a paz, o sossego. São forças intranquilizadoras aí de dentro do fogo. São sofredores por estarem também aí dentro do elétrico e magnético. São sofredores em categoria superior aos daí da terra, aos daí da lama. Portanto, implorando a quem? Se quem implora está sempre sofrendo, sempre penando, sempre sem sossego, sempre brigando, sempre desarranjado. São forças destruidoras aí de dentro do fogo, do elétrico e magnético. E por isso está aí a situação calamitosa de todos, sem garantias. E salve-se quem puder. Cadê a proteção dessas forças? Os fanáticos, os obsedados, os atuados, imaginam que existam para o bem, para o sossego, mas existem é para o desassossego. Sim, são forças aí de dentro do fogo, que nunca trouxeram paz para ninguém na terra. E por isso o sofrimento está aí, provando o sofrimento de todos e a negação de tudo isso. Mas os fanáticos são cegos. Quem está fanatizado está cego, não está enxergando nada, não sabe botar as coisas nos seus lugares. Se essas forças fossem, como muitos fanáticos imaginam, na sua caduquice, se fossem poderosas como julgam que sejam, já tinham trazido há muito a paz de todos, a felicidade de todos, a harmonia entre todos, o bem-estar entre todos. Mas o que se vê, e estão vendo, é que vivem uns contra os outros. Portanto, vamos caducar, mas assim é demais. Se houvessem esses poderes no elétrico e magnético, não existiriam mais misérias e desgraças. Todos seriam felizes. Existiria mais equilíbrio. Portanto, estão vendo que não passa de uma superstição de quem está caducando, sonhando de olhos abertos. E quanto mais não seja, tem cabeça para enfeite do corpo, mas não para pensar e julgar as coisas como devem ser julgadas, fazer julgamento e pôr as coisas nos seus lugares. Mas para os atrasados, tudo isto está bom, tudo isto está bem, para a lapidação do sofrimento da vida. A pessoa sofre,
até desistir e dizer: é verdade, eu sofro em caminho errado, porque quanto mais imploro o bem, mais sou vítima do mal. E assim, vejam quanto tempo perdido de lutas perdidas dentro do elétrico e magnético, dentro do fogo, dentro do inferno. Quem está dentro do fogo, está dentro do inferno. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite, que é a luz que acendem. E quem se mete com essas forças aí de dentro do fogo, no elétrico e magnético, vive no inferno em vida, e muito menos acha o que procura. E assim foi chegando ao conhecimento de todos a imunização racional, para o equilíbrio de todos. Mas a imunização racional é do outro mundo, que deu consequência a esse. A imunização racional é da planície racional, do verdadeiro mundo do animal racional. Então, sim, de cá terão as orientações precisas para o equilíbrio do animal racional, o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Aí sim estarão equilibrados, e não no elétrico e magnético, como estão, com essas forças intranquilizadoras que vêm trazer intranquilidades a todos. Na imunização racional, vão encontrar tudo de que precisam e muito além ainda. Está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Está na hora porque a imunização racional já está aí, em mãos de todos, o conhecimento do mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Então, todos que tratem de ler com persistência para conhecerem o que é imunização racional e ficarem imunizados, e não nascerem mais aí nessa lama. A imunização racional é o desencanto desse mundo encantado, que é o mundo do fogo, do elétrico e magnético, em que vivem sem saberem por que viviam, sem saberem por que foram parar aí. E agora estão sabendo, porque está aí todo o conhecimento trazido pela luz da imunização racional. Então agora, todos conhecendo o fluido racional, o fluido do mundo de sua origem, a planície racional, o fluido puro que entra dentro da pessoa e faz a ligação com o seu mundo de origem, a planície racional. E de lá, então, recebendo todas as orientações precisas para o brilhante equilíbrio dessa vida de matéria. E não o fluido do elétrico e magnético, o fluido do desequilíbrio, o fluido das monstruosidades, o fluido que não dá sossego a ninguém, o elétrico e magnético. Então, ao entrar o fluido racional no eu da pessoa, desliga imediatamente do corpo da pessoa o fluido elétrico e magnético e fica a pessoa ligada ao seu mundo de origem, a planície racional, sendo orientado brilhantemente, recebendo todas as orientações para o seu equilíbrio aí nessa vida, e tudo dando certo na vida da pessoa. Então, todos precisam do fluido do mundo de sua origem, do fluido racional, e não o do elétrico e magnético. Eis a razão do sofrimento de todos. Essas forças do elétrico e magnético são mal puro, por isso nunca deram paz a ninguém. E assim, vejam como vinham perdendo tempo no elétrico e magnético, desanimados de viverem, muitas horas, por sofrerem tanto. E então, aí, no elétrico e magnético, as confusões são reinantes entre todos. Nunca cessaram, cada vez se multiplicando mais, porque não está aí, no elétrico e magnético, as forças que todos imploram, pedem e rogam. Não estão com essas forças. O equilíbrio que tem não corresponde a coisa nenhuma, e por isso o desespero, a agonia, o sofrimento, o desentendimento de todos permanece dia e noite, e tudo se multiplicando cada vez mais, porque não estão aí, nessas forças, o que imaginam que existe, o equilíbrio de todos. Imaginam que existe e imploram, pedem,
rogam, acreditam nisto, acreditam naquilo e naquilo outro. Uma infinidade de crenças, e todos caducando e sofrendo cada vez mais com essas crenças todas, com essas crendices de quem está caducando, de quem está cego de olhos abertos. Então, não estão vendo que se essas forças do elétrico e magnético trouxessem o que todos pedem, de há muito o mundo seria um paraíso? Já há muito o sofrimento deveria ter sido abolido, já há muito deveria haver paz entre todos, porque desde muito isso é velho. Onde não tendo com quem se agarrar ou a quem pedir, imaginam que existe alguma coisa oculta, imaginária, e começam a implorar, a pedir. E quanto mais imploram e quanto mais pedem, tudo piora. É evidente que estão perdendo tempo. Estou vendo que estão perdendo tempo, prejudicando-se. Se a salvação, o bem-estar, a felicidade, a paz do mundo estivessem aí nessas forças do elétrico e magnético, todos já estariam felizes há muito, pois há muito todos vêm sonhando com essas forças do elétrico e magnético. Uma infinidade de caducos, traídos por essas crendices, e por isso sofrendo sempre, o sofrimento provando que nada disso adianta, caducos, fanáticos e embriagados, sofrendo sempre cada vez mais e sem dar pela coisa, devido estarem embriagados. Embriagados, não sabem o que fazem e o que dizem. Vejam que já de longos séculos e veteranas eras, vêm esses bobos com essas papagaiadas todas para endireitarem o mundo e tudo sempre se multiplicando de pior para pior, provando a negação do que imaginam que possa existir. Se tudo isso existisse, como esses beócios da escuridão pensam que existe, se consolando de olhos abertos, já muito não existiriam furacões, tufões, raios, enchentes, calor de matar, frio de matar, epidemias, doenças incuráveis, guerras, pestes, fome. De muito tudo isso tinha se acabado, porque é de veteranos séculos e veteranas eras que os beócios, pelo atraso, vêm implorando, pedindo e as ruínas todas aí, provando não adiantar nada, vendo a nulidade disso tudo, caducando, perdendo tempo em implorar, pedir ou rogar aí a essas forças do elétrico e magnético, pois está aí a prova desses males todos, dessas ruínas todas, vitimando e tragando todos, sem dó nem piedade. Então, o que adianta pedir, o que adianta rogar, seus caducos, a essas forças aí do elétrico e magnético? Embriagados por filosofias, fanatizados por filosofias, ficam cegos e não veem a realidade, não enxergam a realidade, sofrendo as consequências desses misticismos todos. Tratem de ler, tratem de conhecer a imunização racional para saberem o porquê de tudo isso. É por isso que o sofrimento no mundo se multiplica cada vez mais, provando a nulidade de tudo isso, dessas forças que imploram do elétrico e magnético. Mas quem já está obsedado é assim mesmo. Obsedado quer dizer bestas. Besta, quando empaca, custa a desempacar, mas desempaca, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Então, o que é que essas forças do elétrico e magnético têm dado a esses que imploram, a esses que rogam e pedem? Sofrimento só. Ainda vão continuar com essas asneiras, com essas bobagens, como coisa que estivessem fazendo bem a alguém? Não estão fazendo bem a ninguém, porque essas forças do elétrico e magnético são forças que só fazem mal, e por isso estão aí, todos sofrendo. Prova evidente que estão perdendo tempo, agoniados, sem sossego, nervosos, desconfiados, atordoados, brigando, guerreando, enganando, enganados,
Enfim, tudo de ruim, provando que são forças destruidoras, que a pessoa está enganando a si mesma, traindo a si mesma, pela falsa fé, por não ter certeza do que está fazendo. Então, criaram no elétrico e magnético uma infinidade de superstições, e só prejudicando a humanidade, por isso, todos de pior para pior, sempre. Sempre sofrendo cada vez mais. Então, o que adianta implorar a essas forças? Só para seu desassossego, destruição, desespero, infelicidade e a infelicidade dos demais, como estão todos no mundo sofrendo. E não estão vendo que são forças deformadas, forças do mal, forças da vida da matéria visível e da matéria invisível? E assim, vejam quanto tempo perdido nesse bosque de lama e sofrimento. Agora está aí em suas mãos a imunização racional, para saberem e conhecerem o porquê de tudo isso, o princípio, a geração e o fim de tudo. E a correspondência de tudo isso é a pior possível. Por isso, pedem a multiplicação do sofrimento cada vez mais. Quanto mais imploram, quanto mais rogam, tudo pior. A negação dessas forças do elétrico e magnético. Já a imunização racional é uma coisa diferente, porque é do outro mundo que está cá em cima, na planície racional, que deu origem e consequência a esse mundo deformado, o mundo da origem de todos. E quem podia salvar o animal racional? Somente o mundo de sua origem, a planície racional, porque se deformaram em animais racionais. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, cá em cima, na planície racional, e se deformaram em animais racionais. Então, a origem do animal racional é a planície racional. Quem pode salvar o animal racional? Só mesmo o mundo de sua origem. Está aí a imunização racional para a salvação de todos, o retorno de todos ao seu mundo de origem, a planície racional. Agora sim é que estão com o leme real em mãos, o conhecimento da descida aqui de cima até aí embaixo. Chegou a hora, está na hora do retorno de todos ao seu mundo de origem, a volta à planície racional. É só ler para conhecer o que é imunização racional. Está na hora, não é para amanhã, nem para depois. É agora, o retorno de todos ao seu mundo de origem, porque não são daí. E por não serem daí, é que não sabiam o porquê estavam vivendo nesse mundo, sofrendo sem saber porquê, morrendo sem saber porquê, nem o porquê se deformaram em animais racionais. Por estarem deformados, é que ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural e da sua verdadeira origem. Nunca souberam de que foram feitos. Agora sim é que estão sabendo e conhecendo a origem. Portanto, está na hora, é chegada a hora. O momento é este, do retorno de todos ao seu mundo de origem. Basta conhecer o que é imunização racional para ficarem imunizados, unidos aos eternos do mundo de sua origem, seus irmãos, que estão cá em cima, limpos, puros e perfeitos, diferentes de vocês, que se deformaram em animais racionais, cheios de defeitos. Portanto, este é que é o caminho certo, o caminho real, e não essas bobagens, essas asneiras aí do elétrico e magnético, que sempre manteve a desgraça, o sofrimento e a infelicidade de todos. Essas forças destruidoras do elétrico e magnético, estes seres aí habitantes do elétrico e magnético, invisíveis e visíveis, a que tanto imploram e rogam, sempre mantiveram as ruínas no mundo e as ruínas de todos. Sempre mantiveram e mantêm as ruínas do animal racional, porque são seres aí de dentro do fogo, do elétrico e magnético. Nunca puderam resolver nada de bom, porque são seres aí de dentro do fogo. E por isso tinham mesmo que manter o sofrimento de todos no mundo, cada vez a pior. O sofrimento de todos
nunca pôde esperar nada desses seres. As provas estão aí com vocês mesmos. A intranquilidade, o desespero, o desequilíbrio, as guerras, enfim, tudo de ruim. A situação de todos cada vez mais calamitosa, a ponto de salve-se quem puder. Então, não estão vendo que esses seres aí no elétrico e magnético são maus? São seres invisíveis e por isso sempre mantiveram e mantêm os males do mundo e de todos. Estão dormindo de olhos abertos? Não enxergam que botaram uma infinidade de nomes nesses seres? Este é que é o bom? Mal puro, dizendo que o mal é bom, invocando o mal e sofrendo as consequências sempre, pedindo até a morte por não resistirem mais ao sofrimento, e têm coragem de dizer que estão bem guiados, que estão bem acompanhados. Estão loucos, guias somente para impingir o sofrimento e manter a agonia de todos. Que guias são esses? Estão caducando. Esses seres são habitantes aí do fogo deformado, maus. Por isso nunca trouxeram a paz nesse mundo, e a paz a ninguém. E sim, sempre todos de pior para pior, e tudo piorando sempre. Então, ainda tem coragem de dizer que são bons guias? Vendo o sofrimento que vai aí entre todos? Guias só para manter e multiplicar o sofrimento? Pois só multiplicam os tormentos noite e dia. Que guias são esses seres aí do elétrico e magnético? Nunca puderam fazer nada por ninguém, e por isso vejam o sofrimento como está aí dentro de todos, sofrendo com esses seres, esses habitantes aí do elétrico e magnético, aí de dentro do fogo. Se eles fossem bons, não estariam aí dentro do fogo, não estariam tão mal quanto vocês, que se deformaram em lama, abaixo do ridículo, por serem matéria. E matéria é coisa sem valor. Portanto, parem, deixem de estar implorando o que não conhecem e não sabem o porquê existem. Pois se você, que está aí no mundo, não sabe o porquê você existe, como é que vai saber o porquê da existência de quem você não está vendo? Isso é muito bom para a multiplicação do mal para todos. Como aí está, todos de mal a pior, a ponto de chegar à condição de salve-se quem puder. Tem pessoas que, nem vendo o ridículo das coisas e o ridículo de si mesmo, ainda ficam numa balança, com a pança cheia de retardamento, retardados, primeiramente por desconhecerem o porquê da sua existência aí no mundo, igual a um bicho, sem saberem de onde vieram nem para onde vão. Falando que nem papagaios. Se não aprendessem a falar, não sabiam. Iam permitindo essas papagaiadas todas e sofrendo as consequências que aí estão. E assim, tudo isso é muito vago. Já de muito, todos imploram a essas forças, a esses seres aí do elétrico e magnético, para o bem de si mesmo, para o bem de todos, e tudo ao contrário, todos de mal a pior. Chega de semear o mal, chega de fazer a propaganda do mal para si e para o seu próximo. Deixe de estar ensinando aos demais o caminho do mal, mantendo o mal e fazendo o mal, sem sossego, sem garantia, sem saúde. Eu dou razão por desconhecerem o porquê de tudo isso, por desconhecerem o porquê estão vivendo em cima dessa terra, por desconhecerem, enfim, a razão do seu ser aí nesse mundo, a razão desse mundo, dessa vida assim ser. Eu dou razão por desconhecerem o porquê assim são, o porquê o mundo assim é, o porquê desses seres, o porquê dessas forças elétricas e magnéticas. Sempre conservaram e conservam todos os mistérios, todos os enigmas e o sofrimento do mundo e de todos. Mas o desespero de causa é que faz com que as pessoas vejam uma luzinha, pensando que está ali a verdade, procurando a tábua de salvação para ver se ameniza o sofrimento, e o sofrimento sempre aumentando.
E então diz: esta aí não é a tábua de salvação, por ser a causa da deformação. E por isso todos sofrendo, todos dizendo que sabem, que conhecem, que fazem, que acontecem, e o sofrimento provando que não sabem, que nada conhecem. São todos desconhecidos do porquê são feitos de matéria. Desconhecidos do porquê são lama em pé, produtos da lama, desconhecidos de sua origem, de sua formação, do porquê desse mundo e da origem dele. Desconhecidos do porquê do seu ser, mas, por serem doentes, por estarem variando, dizem: eu sei o que estou fazendo, estou certo, eu conheço. E o sofrimento provando o contrário, contradizendo, provando que só sabe falar que nem papagaio, e como outro animal qualquer. Portanto, chega de fazer a propaganda de sua ruína e da ruína dos demais, com essas forças aí do fogo deformado, forças do elétrico e magnético, dessas forças da matéria podre. Desconheciam e não sabiam porque eram podres assim, não sabiam porque eram feitos de matéria, não sabiam porque eram sofredores, não sabiam porque eram mortais. Como é que têm coragem de dizer que sabem o que estão fazendo, se as principais coisas não sabiam, desconheciam? Agora é que estão sabendo e conhecendo. Portanto, chega de fazer propaganda para a desgraça e a infelicidade do seu próximo, com essas forças deformadas do elétrico e magnético, forças destruidoras, que vêm mantendo o atraso de todos há muito. Superstição de quem está caducando, de quem está sonhando, de quem não conhece coisa alguma, de quem não sabe o porquê aí nasceu para morrer. Calem a boca, seus papagaios. O certo dos certos está aí, em vossas mãos, a imunização racional. As forças do elétrico e magnético sempre mantiveram o atraso de todos, e por isso está aí o progresso da degeneração. Tudo o que se degenera enfraquece, multiplica-se e desaparece. A extinção dos seres materiais é pelo progresso da degeneração. Vejam as durações dos séculos passados e vejam as durações de agora. O progresso da degeneração, a multiplicação dos seres, vem então da degeneração. Vindo a degeneração, vem o enfraquecimento. Vindo o enfraquecimento, vai diminuindo, e com a multiplicação, a extinção dos seres, do ser humano, pelo progresso da degeneração. Vejam os povos de outrora, que mais de 1000 anos viviam, e vejam os povos de agora, com uns insignificantes anos de vida. Tudo por quê? Pelo progresso da degeneração. E esses bichos aí, da consistência do elétrico e magnético, sempre mantiveram o sofrimento e a degradação da humanidade, a destruição dos seres. Portanto, chega de fazer a propaganda do mal para o mal. Propaganda aí do elétrico e magnético, aí dentro do fogo. Habitantes do fogo, que estão digladiando também, por estarem aí dentro dessa fogueira, como estão aí os da terra, sendo cozidos pelo elétrico e magnético, até ficarem cozidos de uma vez e desaparecerem. O calor cozinha, vai cozinhando a pessoa, e os tecidos vão amolecendo, vão se enfraquecendo, até ficarem cozidos de uma vez. Depois de cozidos, começam a andar com dificuldade, com um pauzinho nas mãos. Mais cozidos ainda, nem andar podem. Quando chegam, depois de cozidos de todo, acabou-se a vida. Então, está aí um pedacinho insignificante da vida do elétrico e magnético, porque se for entrar em detalhes, é muito ridículo, ridicularizando as asneiras do encanto. Então, quanto tempo perdido, quanta luta sem proveito aí dentro do elétrico e magnético. Não é o mundo verdadeiro do animal racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo de sua origem, a planície racional, de onde todos saíram.
E a luz verdadeira do animal racional é a luz do seu mundo de origem, a luz racional. E não é essa aí do elétrico e magnético, a luz solar. Essa é a luz do animal irracional. E a luz do animal racional é do mundo de sua origem, a planície racional. Tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente e verem a sua luz, serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos, o bem-estar de todos, para que tudo dê certo na vida de todos, pelas orientações recebidas do seu mundo de origem. Todos recebendo as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio. Portanto, tratem de ler e reler, para irem se desenvolvendo racionalmente e verem a sua luz chegar em sua frente e não nascerem mais aí. E por isso, está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, a pessoa, depois de imunizada, entra no corpo da pessoa o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro mundo de origem, e a pessoa fica ligada, daí da Terra, ao seu mundo de origem, nascendo então na pessoa a vidência racional, e a pessoa na Terra vendo tudo cá em cima, na planície racional, seus habitantes, e se entendendo com eles. Aí, no elétrico e magnético, estão vendo o Sol, a Lua e as estrelas. Com a vidência racional, veem grande parte da planície racional, o seu mundo de origem. De lá saíram e para lá voltarão. Já sabem como. Este é que é o caminho certo do animal racional, e não aí o do elétrico e magnético, forças destruidoras do animal racional. Portanto, tratem de fazer a propaganda para o bem do seu próximo, para o bem de todos, a imunização racional. A propaganda do bem, da salvação, do equilíbrio, da felicidade de todos, da maior riqueza do animal racional, a imunização racional. Agora, com essas forças desses seres aí do elétrico e magnético, é como estão vendo, cada vez todos sofrendo mais. Cadê o amparo? Cadê a proteção que julgam ter? O que é que fizeram para o animal racional? Somente o mal. E por isso todos penando, sofrendo, já desde muito, desentendidos sem saber onde vão parar com tantos sofrimentos. Portanto, chega de fazerem a propaganda do mal. Estavam todos aí encantados, que nem as cabras cegas. Cabra cega é a que não tem consciência do que está fazendo, e por isso não tem consciência do porquê vive, nem tem consciência do porquê está vivendo dentro desse mundo. Então, não tem consciência de coisa alguma que faz, errando sempre e pensando que está acertando. E por isso está aí o sofrimento provando a nulidade disso tudo, desses sonhos imaginários, dessas cabras cegas, habitantes do encanto. Cadê sossego? Ninguém o tem no mundo. Então, para que continuar com uma coisa que nunca deu sossego a ninguém? Vai continuar a prejudicar e fazer mal ao seu próximo? Só mesmo quem está candidato ao hospício, sabendo que está fazendo mal aos outros e permanecendo no mal. Só mesmo de quem perdeu a razão ou se tornou um mau elemento, um monstro. O seu desejo é só fazer o mal. O monstro é que só está bem fazendo mal e a propaganda do mal. E por isso, isto é muito antigo e nunca souberam por que iam de mal a pior. Portanto, parem com esse desequilíbrio, com essa propaganda do elétrico e magnético, desses seres que sempre mantiveram a desgraça, a infelicidade e o mal do povo. Por isso, todos mal, sofrendo, queixosos da vida. Qual é a proteção do mal? Todos queixosos da vida. Muitos tão desesperados que não sabem mais o que vão fazer no último ponto de ruínas. Então, cadê a proteção, seus idiotas? Enganando a si mesmos com essas notas falsas do elétrico e magnético, com essas forças destruidoras
que vem há muito mantendo o desentendimento, o sofrimento, a agonia e o mal de todos. O bem é só aparência e nada mais. Fantasias, contos para iludir, e todos sofrendo as consequências dessas monstruosidades, desses iludidos e desiludindo-se. Coisas para sugestionar, bem fantasiadas para emocionar, para catequizar, e sofrendo as consequências de todas essas ilusões. Iludidos, traídos e sofrendo as consequências dessas ilusões. Está aí o bonito chá de amarguras do elétrico e magnético. Sofrimento e mais sofrimento, tormento e mais tormento, desentendimento e mais desentendimento. O elétrico e magnético mantendo todas as ruínas do ser humano. Os bruxos e as bruxas às voltas com o elétrico e magnético, com os seres do elétrico e magnético, e vendo em si mesmo a correspondência do sofrimento, a aflição e desespero de si e de todos. Portanto, parem de caducar. Chega de errarem tanto. Virem as costas para os monstros, para o mal, e abracem o bem. Os monstros e os seres aí dentro do fogo, do elétrico e magnético. Vejam quanto tempo perdido, falando sempre no bem e o mal sempre se multiplicando. O mal de si mesmo e dos demais. Então, propaganda do mal, propaganda de monstros, propaganda para aumentar as monstruosidades, os sofrimentos, as desgraças dos demais, como assim já vem há muito. Isso tudo é muito antigo, não é de agora que funcionam esses seres aí no elétrico e magnético. Já é de muito, e tudo sempre de mal a pior. Se tudo viesse de bem para melhor, está bem, mas tudo vem sempre de mal a pior. Portanto, chega de caducarem. Hoje são conscientes, sabem o porquê disso tudo, o porquê desse encanto, o porquê dessa vida, o porquê de tudo isso, o porquê do elétrico e magnético, o porquê dos seres e o porquê de tudo. Está aí a imunização racional, para levar todos os animais racionais ao seu mundo de origem, todos de volta ao seu mundo de origem, todos de retorno ao seu mundo de origem. Está na hora, e a hora é essa, porque está aí a imunização racional. Está aí o conhecimento do outro mundo, como todos vieram parar aí, nesse mundo, e agora todos de retorno ao seu mundo verdadeiro, a planície racional. Chegou a hora, porque está aí o conhecimento, está aí o fim e o princípio do mundo como foi, e o fim, por meio da imunização racional. Portanto, não percam mais tempo com coisas que vêm prejudicando todos há muito no elétrico e magnético. Chega de sofrerem. Acham pouco o que têm sofrido? Tratem de conhecer o que é imunização racional, para se imunizarem e não nascerem mais aí, nessa lama, para perderem tempo e sofrerem muito. Está aí o caminho de volta para o seu mundo de origem, a planície racional, juntando-se aos demais que aqui estão, limpos, puros e perfeitos, à espera de todos vocês que foram dar esse passeio amargurado aí embaixo e ficaram perdidos. A caminhada foi tão grande que ficaram perdidos sem saberem onde estavam, dentro do elétrico e magnético, perdidos e sem saberem o porquê estão aí. E agora estão sabendo. Que passeio! Acabou-se tudo em nada. A matéria nada é, acaba tudo em nada. A matéria surgiu do nada, provando que é um tudo aparente e acaba em nada. Então, agora, voltando todos ao seu mundo de origem, a planície racional, por meio da imunização racional. Então, é agora que a felicidade verdadeira vai brilhar entre todos. A paz verdadeira vai brilhar entre todos. O equilíbrio, a harmonia verdadeira vai brilhar entre todos, porque todos serão orientados racionalmente para o equilíbrio, e tudo dando certo na vida da pessoa. A pessoa tendo gosto e prazer de viver,
até o fim da existência da lama. O mundo do animal racional é a planície racional. Este é que é o verdadeiro mundo do animal racional. E agora está aí em mãos do animal racional o verdadeiro conhecimento de retorno do animal racional ao seu mundo de origem, a planície racional. Portanto, não percam mais tempo. Tratem de ler para se imunizarem o mais depressa possível, para receberem o fluido racional dentro do seu eu e ficarem ligados ao seu mundo de origem, a planície racional, para daqui receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio aí nessa vida terrena, e receberem o equilíbrio racional, e assim estarem ligados ao seu mundo de origem, estarem sendo iluminados pela verdadeira luz racional, sendo iluminados noite e dia e noite. Então, tudo dando certo na vida de todos, acertando em tudo e acabando os desacertos, acabando o sofrimento, porque desliga o fluido elétrico e magnético do corpo, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Aí, então, todos vivendo e brilhando racionalmente, contentes, alegres, felizes, se entendendo, se compreendendo e nascendo o equilíbrio no mundo entre todos. Todos se entendendo, se compreendendo e sendo orientados pelo seu mundo de origem, a planície racional. O animal racional, para viver e ser feliz, é preciso que seja orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Então, entrou o mundo agora na fase mais brilhante de toda a sua existência, a fase racional, a fase do equilíbrio, a fase final do mundo, porque todos estão de regresso ao seu mundo de origem, por estar aí a imunização racional. Agora é que chegou o fim do mundo, o fim desse mundo e o fim de todos, cada qual em seu lugar, muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma, muito naturalmente, pois que o abalo que vão ter não é abalo, por começarem a se compreenderem e se entenderem, vivendo felizes para o resto da vida, e não infelizes, como aí estavam no elétrico e magnético. Está aí o fim do mundo, o fim de tudo e o fim de todos, porque estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional.